Kátia, existe uma metodologia de gestão de mudança quando a gente fala sobre essa gestão de mudança cultural, organizacional, ou até quando a gente pensa nessa criação da competência da mudança? Sim. Bom, existem várias metodologias no mercado, né? Assim, tem vários players aí que desenharam algumas metodologias para projetos, né? Bem interessantes. Mas de verdade, quando eu inaugurei o primeiro livro, que chama-se A Transição na Gestão de Mudança, eu inaugurei com esse intuito de explicar a metodologia que foi criada, né, lá em 2013, que chama-se a metodologia do U, do agente da mudança. E por que o U? Né? Porque é o formato do U mesmo, que tem a ver, inclusive, com a própria metodologia do Otto Scharmer, né? Inclusive, quando o Otto Scharmer esteve aqui no Brasil pela Fundação Getúlio Vargas, eu fui conversar com ele e falei, olha, não estou plagiando essa metodologia, mas ela tem o mesmo formato, porque o primeiro racional que foi concebida a metodologia é uma jornada. Né? Não pode ser uma lógica processual somente, né? De projeto, é uma jornada. Segunda lógica da metodologia é uma jornada que tem que levar em conta o ser humano. Então, a metodologia ela é 5 passos da metodologia. Então, o passo 1 e 2 tem a ver com pensar, o passo 3 com sentir e o passo 4 e 5 com querer. Ou seja, o que a gente precisaria fazer para gerar uma competência de mudança dentro de uma organização, metodologicamente, tem a ver com 2 momentos que tem a ver com como eu faço as pessoas entenderem as coisas. Um segundo momento, como eu faço as pessoas se conectarem com aquela mudança e como é que eu faço as pessoas fazerem aquilo acontecer como protagonistas, né? Então é um terceiro racional que a gente colocou na metodologia. E é uma metodologia que está a serviço da curva da Kübler-Ross, né? Porque à medida que a gente muda, a gente sabe que a gente passa por uma transformação interna e essa transformação interna tem a ver com sentimentos. Então, o passo 1 e 2 tem a ver com, muitas vezes, a competência do sentimento negação. Então, muitas vezes, quantas vezes, né, a gente perde pessoas da família, ou muda de chefe, ou muda de prédio, né, e fala, nossa, peraí, não vai acontecer isso comigo. Então, a gente nega. Então, negação, depois a gente vai para uma dúvida, depois a gente vai pela raiva, e aí a gente vai passeando pelos sentimentos da curva da Kübler-Ross até chegar no que a gente chama da depressão, né, até o luto, né, que é a curva do luto, onde a gente tem que viver aquela mudança, porque se a gente não vive, a gente vai repetir modelos mentais o tempo todo, né? Então, vive a mudança e à medida que você vive, tem um aprendizado e aí você vai para um novo começo. No fundo, a gente está olhando para o que é o impacto da mudança, a zona neutra, que a gente chama, né, o luto, e o novo começo, né? A Kübler-Ross traz isso. A nossa metodologia segue esse mesmo movimento. Por quê? Porque a gente sabe que quando começa um projeto de mudança, as pessoas vão se reunir numa sala nova, tudo novo, tem um impacto. Então tem algo a pessoa está negando, né? Então a gente tem que levar muito em conta até para saber como é que engaja aquela pessoa. E quantas vezes, né, eu chego em projetos novos e o pessoal fala, olha, Kátia, a primeira ação que a gente fez foi colocar o pessoal no auditório. Aí você vê lá um auditório com 100 pessoas, com meia dúzia de PowerPoints lá sendo passado, a pessoa não consegue nem ler o que está ali, porque ela está na raiva. Ela ainda está no início da curva, né? Na indignação, ela não entendeu porque aquilo foi tomada aquela decisão. E o povo lá passando PowerPoint. E porque o projeto, porque a pessoa, porque o orçamento, porque o resultado. A pessoa não está nem ouvindo aquilo, né? Porque ela não está naquele movimento. Então, a metodologia criada tem a ver com isso também, com a parte sentimental das pessoas. Então, leva-se em conta para fazer isso acontecer. E por último, o racional da metodologia tem a ver com 2 dimensões, uma técnica e outra humana. E a dimensão técnica me ajudou muito a falar com engenheiros, né? Porque o engenheiro adora um PDCA, né? Então, a metodologia sistematizado, né? Totalmente. Na dimensão técnica, planeja, desenha, constrói, operacionaliza e sustenta. E quando eu falo que a metodologia é baseada nisso, o engenheiro fala, não acredito. Alguém Você conseguiu tangibilizou falar a minha língua, né? Então, ele já começa a entender o que está acontecendo em cada passo. E à medida que eu trouxe o passo técnico, né, que é o PDCA, eu trouxe o humano. Então eu liguei embaixo de cada palavra dessa 5 palavras. Contato, entendimento, crença, compromisso, sustentação. E embaixo de cada palavra dessa tem todas as ações de mudança que a gente tem que fazer para garantir os resultados. Que o resultado é, à medida que a gente faz o passo 1, né, pensar assim, com destreza, a gente tem como resultado uma clareza da estratégia de mudança.
A tia do café entende e precisa mudar. Ah, o presidente entende da mesma maneira. O passo 2 já é fazer uma comunicação eficaz. Ah, então o que é fazer uma comunicação eficaz? Será que é um auditório que eu preciso fazer a comunicação? Eu simplesmente pego uma mesa dessa e reúno as pessoas para um café e a comunicação vai ser muito mais bem vista, né? Talvez tenha mais impacto, né? Exato. Aí o terceiro é como é que eu engajo as pessoas nos impactos e nas mudanças, que tem a ver com sentir, né? Então, como é que eu faço a pessoa preencher o formulário lá, do que tem que mudar, como é que vai fazer, e não o consultor fazer pela pessoa e ela não entende nada e tudo mais. O quarto tem a ver com o engajamento já nas mudanças e tem a ver com o engajamento na implementação da história, né? E o quinto, porque não para no quarto, né? Esse é um outro ponto. As pessoas acham que porque implementou o projeto, pronto, acabou. Vamos embora, a caneta caiu. Não! Ali que a coisa acontece. O jogo começa à medida que o go live acontece. Porque daí vai para a operação e aí sim as mudanças vão acontecendo, aí a gente vai percebendo se adotou ou não adotou, se está usando ou não está usando, né? Então a mudança começa aí. Então a metodologia ela está a serviço desse lugar e ela traz essa competência da mudança à medida que a gente olha esse humano e olha o técnico ao mesmo tempo. O Francisco está inquieto aqui, eu tenho certeza que ele tem uma pergunta sobre isso, Kátia, para você. Bom, primeiro que a gente percebe o brilho nos olhos da Kátia, que ela fala do tema com paixão, acho que isso fica mais leve, né? Bom, a minha pergunta é se gestão, né, de mudanças é algo só para empresa grande. Muito boa pergunta. Não só a gestão de mudança, como a própria metodologia, né, que a Leila acabou de perguntar, não é para empresas grandes, porque como ela é para ser usada para o dia a dia, então você pode pegar esse U e falar o seguinte, bom, a minha empresa tem 200 pessoas, a minha área tem 5 pessoas, mas eu contratei uma pessoa para dentro da minha área. É uma mudança? Totalmente. E eu posso usar a metodologia da mesma maneira. Eu vou dar esse exemplo. Então, eu tenho uma área de 5 pessoas, acabei de contratar uma pessoa para trabalhar lá. Como é que eu uso o passo 1? Eu vou ter que conversar com essa pessoa. Eu vou ter que escutar essa pessoa. Vou ter que formular um conjunto de perguntas pelo qual ela vai precisar ser escutada. Eu preciso integrá-la com o time que está ali junto, já é um outro movimento. Como é que eu trabalho as ferramentas de comunicação da empresa para ela entender a que cultura ela está chegando. Eu já estou no passo 3, né? Então, como é que ela percebe todos os projetos que estão sendo feitos ali, como é que são os clientes, como é que funciona o jeitão da empresa. Eu já estou no passo 4, né? E aí eu vou no passo 5 à medida que ela já entendeu como é que funciona a empresa e ela já está inserida no trabalho. Então, como é que ela começa a gerar valor ali? Então, porque ela quer, como todo mundo, né, que chega numa organização, ela quer mostrar resultado, ela quer ser reconhecida. Então, como é que eu faço uma ferramenta de reconhecimento ali para ela? Puxa, olha, eu vou fazer uma avaliação de desempenho, você desempenhou legal, e eu vou fazer esse movimento, você vai lá e vai resultar a tua performance. Então, ela passou pela jornada. Então, não é para grandes organizações. Por isso que é mentalidade, não é ferramenta. É mentalidade de mudança, é competência da mudança.